acompanhando esse caso e atualiza você aqui no nosso programa, tá? A gente gira o nosso papo da fofoca para falar a respeito agora de um processo judicial que chegou ao fim. Tá chegando ao fim. Já chegou ao fim, na verdade. Por quê? Isso aconteceu há 3 anos atrás. Foi uma cena que eu vou falar pra você, assim, foi a gente que cobre... Há quantos anos, Ítalo, que a gente cobre TV e famosos? Eu cubro pelo menos 12 anos. Você tem mais tempo que eu. Uns 15, 16 anos, você mais ou menos. tem mais tempo que eu, porque, né? A idade, né? A idade. Fora isso, né? Agora sim, foi um dos momentos mais vexatórios que eu fui obrigado a assistir, porque eu pelo menos eu tava acompanhando no dia, né? Que foi bastidores do carnaval da Rede TV. O que acontece? A Rede TV montava ali um stand, né, no Sambódromo de São Paulo e do Rio de Janeiro para cobrir justamente os bastidores. Até que há alguns anos atrás, né, uma cena extremamente desnecessária 2020, no auge, no começo da pandemia, né, o carnaval que foi um dos principais responsáveis pela disseminação da pandemia no nosso país. A gente viu uma cena extremamente bizarra do Dudu Camargo se achando no direito de apalpar o seio da Simone. Assim, gente, ó, eu vou falar uma coisa muito minha pra vocês aqui. Eu acho que Dudu, sei que tem um cara no Twitter que ele adora puxar teu saco, que ele também é um puta de um puxa-saco, né? Ele puxa o saco. Tem uma galera lá no SBT que se deixar ele tá embaixo, assim, pra puxar. O Ítalo sabe de quem que eu tô falando. Esse cara eu não vou citar o nome dele, porque ele adora processar. Ele tá igual aquela influenciadora do TikTok que não pode citar assim que ele já mete um processo. Então, enfim. E ele sempre fala que o Dudu é um expert em televisão, que o Dudu Camargo é um gênio da TV, que eu nunca vi igual e não sei quem. Dudu, eu acho, independente da imagem que você quer passar, você nunca vai passar uma imagem boa se você não for você mesmo. E a gente sabe que você não é você mesmo. Rolou. Por que eu digo isso? Depois que aquele vídeo do Dudu Camargo beijando um suposto ex-namorado dele caiu na internet, ele nega até hoje que é ele, sendo que é um vídeo e que a gente vê nitidamente a cara do Dudu. Eu não sei o que falaram pra ele, ou o que aconteceu, que ele sentiu a necessidade de provar que ele é hétero, ou que ele gosta de mulher. E aí a gente teve que ver cenas extremamente desnecessárias, onde ele foi, por exemplo, na Tarde é Sua e deu um beijo na Sônia, deu um beijo na Flor, deu um beijo ali em uma outra colunista. Deu em cima da Maísa, né? Deu em cima da Maísa. A Maísa ficou extremamente consternada ali no palco do programa Silvio Santos. E aí a gente vê esse caso. A gente tem, diretor, antes de ler toda a sentença aqui, eu quero o vídeo. Separa aí pra mim o vídeo onde esse caso acontece. A gente tem essa imagem. É essa imagem? É essa imagem, ó. Ele vai ali, ele vai pegando, né? Vai passando ali a mão na roupa da Simone, até que ele apalpa o seio dela, gente. E ela fica extremamente constrangida e com toda a razão. Inclusive, fica a nossa solidariedade pra Simone. Eu não sei o que passou na cabeça dela, porque a Simone, ela é uma profissional. A Simone, ela tem uma bagagem de televisão que muita gente não tem. E ela, sabendo que tá ao vivo, segurou a barra ali. Ela podia ter mandado ele pra aquele lugar, mas não, ela foi profissional, segurou a barra ali, e ainda esse link durou mais alguns minutos. Se alguém precisa ser aplaudida aqui, é a Simone, porque ela segurou essa barra ao vivo, mesmo a gente vendo que ela não gostou da situação. Depois esse caso se estendeu, ela entrou na justiça e o Dudu Camargo, ele foi condenado por importunação sexual. Ele foi condenado a pagar o valor de 30 mil reais a Simone como indenização por importunação sexual, depois que aconteceu esse caso ao vivo nos bastidores do carnaval da Rede TV. E é mais uma vez...
Eu só ia fazer um aspa que a Simone, ela se manifestou sobre a situação, ela falou que esse processo não foi sobre o valor em dinheiro, tá, gente? Foi sobre o valor da mulher, tá? Ela frisou aí essa informação na publicação que ela fez no Instagram dela, né, na noite do finalzinho da noite de ontem, comecinho da madrugada de hoje, falando sobre essa situação, porque é aquilo que às vezes a pessoa acha que tá ali e pode fazer o que ela quer. E, gente, não é assim, tem que ter respeito, né? A pessoa tem que... Foi o que eu falei sobre aquela situação da filha do Arlindo Cruz, a Flora Cruz, sobre falar, não, porque o homem, né, que havia feito a importunação com ela, ele deu essa justificativa de que ele era homem, ele não podia se controlar, né? Eu repito o que eu falei naquela situação. Isso não é atitude de homem. Isso não é atitude de homem. Isso é atitude de moleque. Isso é atitude de moleque. Quem faz isso é moleque. Tem que aprender a respeitar a mulher. Tem que aprender a respeitar. E para ser respeitado, tem que aprender a respeitar. E, inclusive, ele não é o único apresentador desse mesmo telejornal, desse mesmo canal de televisão que está tendo problema na justiça por não respeitar a mulher. Né? A gente sabe que a cantora Ludmilla tá recorrendo no processo na justiça contra o outro apresentador do jornal que o Dudu Camargo apresenta também, né? Por conta do que ele falou lá em Brasília, o tal do Marcão do Povo, né? A gente sabe muito bem. Então, assim, o SBT tem um jornal matinal apresentado por duas pessoas que estão sendo processadas por suas más condutas, né? Um, por ter feito um comentário que foi interpretado como racista, que na minha opinião foi, né? Na minha opinião foi. E o outro, por ter feito, foi condenado agora pela justiça por ter feito isso que fez aí com a Simone ao vivo. Então eu acho uma palhaçada que essas pessoas ainda têm espaço na televisão. É muito triste, né? E é aquilo que eu reforço. E eu falo até pra você aí de casa que tá assistindo a gente e que eventualmente esteja estudando pra fazer comunicação, esteja estudando para um dia, quem sabe, se tornar um apresentador, se tornar um repórter, um âncora. Você não precisa provar para ninguém a sua sexualidade, o que você gosta ou você não gosta de fazer. Seja você. Foca em aprender a técnica de estar à frente de uma câmera. Se importa em aprender como se comunicar à frente de uma câmera. E não ficar se preocupando com isso. Ah, porque vazou vídeo. Ah, porque não sei o que. Pelo amor de Deus, né, gente? E outra, eu acho que assim, o Dudu Camargo, ele começou como âncora de um telejornal, sendo um garoto de 18 anos, que não deveria estar ali. Ele deveria estar estudando pra saber o mínimo do que ele estava fazendo. E assim, quando caiu aquele vídeo na internet, caiu como uma bomba. E eu fico até imaginando como que foi isso pro Dudu no auge ali da imaturidade dele, 18 anos, né? Tá sendo um adulto ainda em formação, e aí do nada tá super exposto, e esse vídeo cai na internet. É um vídeo, assim, é nada demais. Ele só tá ali conversando num banco de praça, e o rapaz que disse ali ser namorado dele na época pede um beijo, e o Dudu fica meio constrangido pela gravação e tudo mais, e depois ele aparecer negando isso, e a gente tem que ver essas atitudes calhordas do Dudu Camargo nas redes sociais ou em programas de TV, assediando mesmo, importunação sexual, foi condenado. A Simone nesse link dos bastidores do carnaval, ou tendo que provar que não, eu gosto só de mulher. Pelo amor de Deus, gente, olha o tempo que a gente tá. Acho que também essas pessoas que ficam na internet cagando regra, cagando porque fulano não pode isso, fulano não pode aquilo, também precisam de uma louça pra lavar, né? Precisam de uma roupa pra lavar, pelo amor de Deus. Já vou mostrar, diretor. Agora sim, o que irrita muito é o fato dessa situação ter acontecido e ali que quem tava perto, ninguém falou absolutamente nada. Apesar que assim, o Nelson não percebeu, então tá tudo bem, mas ninguém falou absolutamente nada. Ninguém! Isso foi ignorado completamente. E a gente consegue ver, se for possível voltar ao trecho, eu não sei se a gente tem ainda aí, mas a gente consegue ver momentos onde o Dudu Camargo, ele tenta beijar, aí ó, você tá vendo, ele tenta beijar a Simone à força. E ela como uma grande, repito aqui,
uma grande profissional de televisão, conseguiu se manter bem, aparentou estar bem. Por isso que fica aqui, mais uma vez, os aplausos para Simone, pela profissional exemplar de televisão que ela é, anos de televisão, desde criança, na verdade, né? A bagagem que a Simone tem não chega a 1% do que o Dudu vai aprender em uma faculdade de comunicação. E fica aqui também a nossa solidariedade a esse caso da Simone e as milhares de mulheres que todos os dias são assediadas e muitas delas têm medo de denunciar. Muitas delas têm vergonha de ir na justiça. E eu espero que esse caso e que essa atitude da Simone, ela sirva de exemplo para essas milhares de mulheres. Para que essas mulheres não achem que elas estão sozinhas. E que elas pensem que elas têm direito sim de dizer não. Porque antigamente, infelizmente, a gente sabe que a sociedade não era bem assim, né? As mulheres, infelizmente, foram tratadas como posse por muitos anos. Mas é importante saber, Dudu, e qualquer outra pessoa que possa, para esse discurso possa servir, é importante saber que as coisas mudaram, ainda bem. E eu reforço aquilo que eu sempre falo aqui no nosso programa. A justiça é latada, mas se a gente não for acreditar nela, a gente vai acreditar em quem? Aqui a gente tá vendo então, né, Ítalo, a mensagem que foi publicada pela Simone no Instagram. Ela comenta a matéria, né, essa matéria do UOL, mulheres não são brinquedos, diz defesa de Simone após condenação de Dudu Camargo. E aí ela fala, esse processo não foi sobre o valor em dinheiro, foi sobre o valor da mulher e esse valor, ele é inegociável. Inegociável. E, inclusive, só para fazer um parêntese sobre isso, a Simone, inclusive, ela tá, né, batalhando contra um câncer, né? Sim. Ela chegou a publicar recentemente, fez uma publicação no Instagram, uma imagem para tranquilizar os fãs dela, né, de que ela tá passando, tá internada novamente, né, para passar ali em busca da cura contra o câncer, e nesse momento, é exatamente essa imagem aí, né, passando para dar um oi, dizer que ela tá firme, né, e que ela realmente está aí passando por mais uma batalha contra esse problema sério de saúde, mas chegou aí, além, claro, de toda essa situação, uma vitória, né, em relação a esse assunto do Dudu Camargo, que antes de passar a bola de novo, Daniel, eu só queria cobrar a posição do SBT. Não dá para ficar ignorando essas coisas. Não dá para a segunda maior emissora de televisão do Brasil, ou terceira, que seja, porque tá Record e SBT empatadinhas ali, não dá para ficar ignorando esse tipo de coisa vindo dos profissionais da casa. Não dá, gente. Parece que a gente tá vivendo nos anos 80, não estamos vivendo nos anos 80. A gente viu gente da Globo sendo demitido por muito menos, né? Então, assim, claro, cada empresa tem a sua regra, mas não dá para ficar passando pano. Não dá. E eu não vou passar pano pra ninguém, porque ninguém paga minhas contas. Eu vou abrir o jogo aqui sim. Eu acho uma falta de vergonha não existir nenhum posicionamento sobre essa situação. E eu falo, só pra gente encerrar aqui com esse caso, é claro que a gente segue acompanhando, né? Pro Dudu Camargo em específico e para essas pessoas que estão começando agora na comunicação. Você não precisa provar a sua sexualidade para absolutamente ninguém. Se a pessoa não quer te assistir, o problema é dela. Tem outros canais na TV aberta, tem TV a cabo, tem a internet. Não quer ver? Não veja. Ninguém precisa provar nada para ninguém, Dudu. Então, por favor, se você quer ter mesmo um futuro na TV aberta, toma prumo. Continue estudando, como a gente sabe que você tá fazendo. Agora, assim, ele dá umas respostas bem ácidas, né, em alguns podcasts. Eu vi um que ele participou da Record esses dias, que falaram até da mudança de visual dele. Então, assim, se retratar ainda dá tempo, né? Acho que nem precisava esperar esse caso ir para a justiça, poderia ter pedido desculpa. Falou, olha, Simone, desculpa,
eu tava ali consternado, aconteceu isso, eu tava tentando provar uma coisa que não preciso provar pra ninguém, não ia resolver o problema. Não ia resolver o problema, é óbvio. Mas eu acho que a desculpa, ela é importante. Quando a gente assume que tá errado, faz toda a diferença. Mesmo que continuasse o processo, independente de qualquer outra coisa, a desculpa, ela é muito importante. Então, exercer mais a desculpa, viu, Dudu? Porque, do jeito que tá, se o SBT te manda embora, dificilmente você vai ser contratado por outra emissora, tá? A gente segue rodando aqui o nosso... Você ia falar, Ítalo? Desculpa. Não ia falar nada, é isso aí, assina embaixo. Tá certo, então a gente segue acompanhando esse caso. Qualquer novidade nós atualizamos aqui pra você, tá?